Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, tudo bem? Bom dia! Estamos começando a segunda edição do Jornal Todo Dia desta quinta-feira, hoje, dia 8 de maio de 2025. A partir de agora você fica por dentro de todas as informações no meio do seu dia para você ficar muito bem informado com a equipe aqui da TV Todo Dia. A gente já começa o nosso programa, o nosso jornal, falando de uma ação policial, aliás, uma ação criminosa que aconteceu na cidade de Campinas. Estudantes de medicina foram feitos reféns, sofreram extorsão após a abordagem do estacionamento perto de um hospital. Eles perderam cerca de R$5.000 em transferências feitas pelos criminosos. Quem conta essa história é o nosso correspondente em Campinas, Guilherme Pierangeli. 2 estudantes de medicina que chegavam para o estágio no Hospital Ouro Verde em Campinas foram vítimas de uma ação criminosa na manhã desta quarta-feira. Os estudantes, um homem e uma mulher de 21 anos, foram abordados em um estacionamento público perto da unidade. 2 homens armados obrigaram as vítimas a voltarem para o carro que estavam e, sob ameaça, realizaram transferências bancárias em valores que ultrapassam R$5.000. A abordagem foi da seguinte maneira, segundo o boletim de ocorrência. As vítimas desembarcaram do veículo ali em um estacionamento público perto do hospital e foram surpreendidas então por 2 homens, um deles com uma pistola. A jovem chegou a ser empurrada para dentro do carro e um dos assaltantes então assumiu a direção e o outro se posicionou no banco de trás, mantendo as vítimas sob controle. Durante o trajeto, os criminosos exigiram que as vítimas abrissem os aplicativos bancários em seus celulares e aí o grupo seguiu até um local isolado próximo à linha férrea, onde uma parte das transferências foi iniciada. Um dos bandidos ficou com os celulares das vítimas realizando movimentações financeiras e ao fim da ação
Os estudantes foram levados de volta ao local onde haviam sido rendidos junto com o carro. As perdas relatadas foram de R$ 4.595 de uma das vítimas, a mulher, e de R$ 900 da outra vítima, o homem. As transferências foram direcionadas a uma conta vinculada a um mesmo nome e o veículo utilizado pelos criminosos foi identificado, um GM Classic cinza com placas de Vinhedo. Esse caso foi registrado no 9º Distrito Policial de Campinas, que investiga o caso como extorsão mediante sequestro e, até o presente momento, nenhum suspeito foi preso. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Rapaz, que situação, né? Imagina você estar trafegando aí com o seu carro, ser surpreendido por bandidos, ainda sob ameaças, ter que fazer transferências bancárias. É um crime que tem se tornado muito comum, né? E tem preocupado também as autoridades policiais. A gente vai acompanhar esse caso para saber se teremos aí a prisão desses homens, desses ladrões que realizaram esta ação criminosa. A gente fala agora sobre a Câmara Municipal de Sumaré. A sessão realizada na Câmara teve a votação daquele programa ou projeto de corte de cargos, né? Aquela reestruturação administrativa que promete cortar gastos, permitindo investimento em outras áreas. Será que isso vai acontecer? Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Gomes. A Câmara Municipal de Sumaré aprovou na sessão desta terça-feira o projeto de reforma administrativa proposto pelo prefeito Henrique do Paraíso e pelo vice-prefeito e secretário do governo André da Farmácia. A proposta foi aprovada por 16 votos a favor e 4 contrários e prevê a redução de 20% dos cargos comissionados, além de reestruturação das secretarias municipais e exigência de qualificação profissional para ocupantes de cargos de confiança. Entre as principais mudanças, a reforma diminui o número de cargos comissionados de 615 para 494, além de reduzir o número de secretarias para 22 e cria novas pastas estratégicas, como a Secretaria da Mulher e Família, a Secretaria de Tecnologia da Informação e a Secretaria de Justiça e Procuradoria-Geral. A Prefeitura afirma que as alterações devem gerar uma economia anual de R$ 2 milhões, que será reinvestida em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. O projeto também estabelece critérios mais rígidos para a ocupação dos cargos comissionados, exigindo ensino superior completo ou em andamento, ficha limpa e boa reputação dos ocupantes. Segundo o prefeito, a iniciativa visa tornar a gestão pública mais moderna, justa e eficiente. Apesar da aprovação, a proposta foi alvo de críticas por parte da oposição. O vereador Lucas Agostinho, do União Brasil, questionou a contratação de uma empresa para elaborar o projeto de lei ao custo de quase R$ 1,8 milhão, sem licitação. Uma das questões levantadas também no projeto foi o aumento no salário dos servidores comissionados. O prefeito fala que vai ter uma economia de 2 milhões, aproximadamente 2 milhões de reais no ano, certo? Porém, senhor presidente, houve uma contratação de uma empresa sem licitação, uma compra direta, de quase 1.800.000 de uma empresa para poder fazer a elaboração de um projeto de lei para enviar para a Câmara a toque de caixa. Será que nós não temos servidores competentes na Prefeitura para poder fazer um trabalho desse? Isso daqui é assinar um atestado de incompetência. Contratar uma empresa com quase 2 milhões de reais, com pagamento de quase 2 milhões de reais, sem licitação, com possível direcionamento aqui, certo? E nós não temos servidores capacitados. No grupo do atual governo, da atual gestão, não teve nenhum secretário, nenhum assessor legislativo, assessor, enfim, do prefeito, com a capacidade de fazer um projeto desse. Precisou trazer uma empresa de fora da cidade para poder fazer a contratação. Isso é inadmissível. Isso é a falta de respeito com o dinheiro público. Eles existem para atender a população, e ele fala no jornal, não tem por que criar o cargo. Aqui na lei, ela fala que são um total de 494 cargos, com salários de R$ 2.700, R$ 3.700, R$ 4.300, R$ 5.000, R$ 6.300, R$ 7.000, R$ 8.400, R$ 8.800, R$ 9.500, R$ 12.500,
E o último, que é o de secretário, que era a base de R$10.000, está indo para R$14.000, um aumento de 40%. Ora, vai ter economia, que mantesse os valores que eram no passado. Vai ter aumento para determinadas pessoas de 40% no valor do que tinha o cargo. E o servidor público municipal tem 40% de defasagem no seu salário. Subiu 5%, que foi os juros. Então é muito importante que a gente tenha consciência na hora de votar isso. É muito importante que a gente olhe e pense no servidor que trabalha pela nossa cidade. Eu sei que a gente precisa, sim, ter agentes políticos, sempre tivemos agentes políticos em todas as cidades, está sendo construído, mas seria necessário agora 494 cargos a toque de caixa? Seria necessário votar isso em extrema urgência? Seria importante a gente valorizar o nosso servidor? A proposta, protocolada apenas um dia antes da votação, atende a exigências legais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e responde a uma ação direta de inconstitucionalidade. Após a sanção do prefeito, a nova estrutura administrativa passa a valer imediatamente. A prefeitura agora passa a operar em 3 níveis hierárquicos, com o gabinete do prefeito e secretarias, diretorias e chefias subordinadas. Entre as mudanças na secretaria está a Secretaria de Defesa Civil, que foi unificada à Secretaria de Segurança, a Secretaria de Comunicação, que foi incorporada ao gabinete do prefeito, além da criação das novas secretarias, sendo elas a Secretaria da Mulher e Família, focada em políticas de proteção e direitos para mulheres, crianças, adolescentes e idosos, a Secretaria de Tecnologia da Informação, responsável pela gestão de sistemas digitais e segurança cibernética, além da Secretaria de Justiça e Procuradoria-Geral, com maior autonomia, será composta por profissionais concursados. Segundo a Prefeitura, além de cumprir obrigações legais, a iniciativa reflete o compromisso da administração em modernizar a gestão pública, alinhando-se aos princípios de legalidade, transparência e eficiência previstos na Constituição Federal. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. A gente fica na torcida de que realmente isso aconteça, né? Há necessidade, claro, de enxugamento de gastos, de cortar custos, mas será que esse valor economizado vai ser utilizado em prol da população, para o bem-estar da população? É o que a gente vai continuar acompanhando, sem dúvida nenhuma. A gente fala agora sobre uma premiação importante que tem aqui na cidade de Americana, realizada pela Câmara Municipal, que é o Prêmio Geraldo Pignanelli. Geraldo Pignanelli, um dos grandes nomes da comunicação de Americana em todos os tempos, e o prêmio é homenagem a ele. E a equipe da TV Todo Dia conquistou 3 prêmios, hein? Equipe premiada nossa. Quem conta e traz as informações é a repórter Nicole Maia. Foi anunciado essa semana o Prêmio Geraldo Pignanelli, um prêmio que premia profissionais da área de comunicação do município. Estamos com os ganhadores da TV Todo Dia, Felipe Gomes, Alessandro Araújo e João Victor Viana, e vamos relembrar onde tudo começou. Receber esse prêmio agora, completando 25 anos da minha carreira, significa muito. A minha atual fase aqui na TV, ela está muito importante. É um momento assim de muito aprendizado com as pessoas que estão chegando, com as pessoas que trabalham aqui, e ao mesmo tempo um momento de passar o conhecimento, passar a experiência que eu já vivi nesses 25 anos de profissão. A gente sabe indo um pouquinho para a história do João. O João Victor Viana é o moço dos ao vivos, é o moço da rua que vai ali fazer a matéria com a população, e a gente resgatou, João, alguns ao vivos dos seus primeiros. Um dos seus primeiros ao vivos, a gente vai colocar aqui para você acompanhar com a gente. Para quem vai trazer o gatinho já está pré-agendado. Isso, o pré-agendamento é feito porque existe uns cuidados pré-castração. Por exemplo, o animalzinho precisa ficar em jejum por 12 horas. A gente também tem outras participações suas ao vivo. Teremos aqui na Câmara Municipal de Americana a Feira de Empregos Emprega Americana, onde terão muitas oportunidades para vários profissionais. Estamos aqui com o presidente da Câmara, Thiago Brock. Será que você pode contar um pouquinho pra gente como que o prêmio vem nessa sua fase da sua carreira? É legal lembrar desses momentos, né? Quando a gente começou a ter 3 jornais aqui na TV Todo Dia, a gente também começou a fazer os ao vivos mais recorrentes, e aí o começo era de muita aprendizagem para todo mundo. Até hoje é assim, mas no começo ainda mais. Eu lembro que o primeiro ao vivo mesmo eu fiz aqui do lado no Rio Branco,
e meu fone até caiu. São memórias que a gente tem, mas que a gente vai aprendendo e no ao vivo não tem o que fazer. É aprender fazendo mesmo, e é sempre muito gratificante ver esses momentos. De maneira geral, ainda estou no início da minha carreira, né? É um prêmio muito gratificante pessoalmente e profissionalmente para mim. Foi inaugurado nesta sexta-feira, dia 14, novo núcleo de especialidade de Americana. O prédio é construído em anexo ao Hospital Municipal e contou com investimento público de mais de 2 milhões de reais do governo de estado. Felipe, conta pra gente, o prêmio veio para você numa fase de grande evolução. O que isso representa na sua carreira profissional? Representa muita coisa, porque o prêmio veio também num dia muito significativo. O dia em que o prêmio foi anunciado foi o dia que eu completei 1 ano aqui na TV Todo Dia. Essa matéria em específica, quem gravou, quem fez comigo foi o Alê, que me ajudou nesse dia. Foi um dia muito importante, porque a gente tinha a presença do governador do estado de São Paulo e do ex-presidente da República. Então foi uma força-tarefa. E eu também tinha acabado de começar aqui na TV, estava ali nos meus primeiros, ainda todos os meus primeiros passos, né? E o Ale me ajudou muito nesse dia, e a gente brinca até hoje que essa matéria foi uma virada de chave na minha carreira até então, porque me fez sair da zona de conforto e correr atrás do jornalismo, assim, no seu modo mais visceral, que é você correr, pular em cima do palco para conseguir levar a informação completa para o telespectador, para quem está lendo, para quem está assistindo, para quem está ouvindo. Será que vocês, cada um, pode comentar uma matéria em especial que vocês fizeram que foi muito impactante? Acho que com a lei, uma matéria até recente que a gente pode comentar foi até dos motoboys daqui de Santa Bárbara do Oeste, que a gente foi lá sem pauta nenhuma, sem programação nenhuma, e foi conversar realmente com os motoboys para saber a realidade deles, para saber o que eles precisavam, e foi uma matéria que repercutiu muito. Eles conseguiram, depois da nossa matéria, ter voz também na Câmara de Santa Bárbara do Oeste para ter os direitos dele. Então é realmente de mostrar um lado da sociedade que às vezes não tem voz, não tem visibilidade, e a gente consegue fazer isso. Eu acho que o segredo do jornalismo é esse, é você viver aquele momento, a matéria, né, em si, e se entregar para aquele momento, né. E uma matéria que me marcou muito agora, recente também, foi a dos pedágios, que iriam ser implantados aqui na SP-304. A TV deu em primeira mão e a nossa emissora foi a fundo nessa matéria. Eu e Felipe percorreu todo o percurso da SP para mostrar para a população o impacto que iria causar essa matéria na nossa região. Nós conseguimos, com o nosso repórter lá em Campinas, em primeira mão para nossa região, a entrevista com o governador, e depois a gente fez a entrevista com o governador aqui em Santa Bárbara, com os prefeitos das cidades que seriam atingidas, e o resultado eu tenho certeza, não tenho dúvida que foi o empenho da TV que conseguiu a ajuda para reverter essa situação, e a gente não vai ter hospedagens aqui na nossa região. E outra que marcou muito também foi a enchente que teve aqui em Santa Bárbara. A gente ficou praticamente uma semana lá acompanhando aquele povo sofrendo ali e vivendo junto com eles aquela dor, né? E cobrando das autoridades melhorias para aquilo não acontecesse mais. Eu e a Lê, a gente teve que pensar junto para conseguir produzir, porque foi tudo muito rápido e acho que quando a gente saiu daqui a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo. E da questão também dos pedágios, que a gente fez a força-tarefa também de percorrer todo o percurso da SP-304, e a gente teve que pensar juntos também em como fazer isso e deixar isso o mais didático possível para quem está em casa entender a mensagem que a gente quer passar. Se vocês fossem hoje passar uma mensagem de vocês no passado, que estavam começando na carreira, qual mensagem vocês deixariam? Eu não mudaria nada, eu faria tudo de novo, desde o início. Mas acho que realmente é um marco muito importante assim para mim, e no início mostra realmente, a gente tem muita dúvida do que realmente seguir, se é isso mesmo que a gente quer. Mesmo já estando no caminho, as dúvidas ainda continuam sempre, mas acho que esse marco é importante para prosseguir e mostrar que, pelo menos num caminho certo da carreira eu tô, e tem muita coisa para construir ainda pela frente. É não deixar o medo consumir, porque o medo está ali, o medo vai existir, é um sentimento que ele existe, mas
não deixar ele de consumir, vai com medo mesmo. Em uma retrospectiva, a TV Todo Dia foi premiada em 2023 em telejornalismo com a Sabrina Furlan. Em 2024, a TV conquistou 2 categorias: telejornalismo com Carlos Cabela e jornalismo impresso com Henrique Fernandes. Gradualmente, a TV tem conquistado a cada ano mais categorias no prêmio. A votação foi feita de forma virtual, contabilizando os votos apenas dos profissionais de comunicação. Além dos ganhadores da TV Todo Dia, foram premiados Crislaine Teixeira Fernandes, assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, Lucas Ardito, jornalismo impresso do jornal O Liberal, e Keller Estocco, Rádio Fusão, na Rádio Vox 90 FM. Então, quando eu olho e vejo que nós estamos recebendo um prêmio que está totalmente ligado com o que eu acredito que é a junção entre mídia digital e mídia televisiva, é fantástico. Como eu disse, elas se complementam. Parabéns a todos os 6 finalistas e ganhadores do prêmio. Acho que isso mostra que temos uma equipe de profissionais do jornalismo dentro da nossa região que está fazendo um bom trabalho. Então, eu diria assim, continuem focados, continue buscando a verdade e fazendo parte daquele propósito que é informar com o objetivo de transformar a comunidade. Parabéns, portanto, aos nossos amigos aqui da TV Todo Dia por esta premiação, Troféu Geraldo Pignanelli. Eu conheci, tive o privilégio de conhecer Geraldo Pignanelli, um homem que revolucionou a comunicação aqui na nossa cidade, e esse prêmio realmente está muito bem batizado e está muito bem entregue aos nossos companheiros aqui da TV. Vamos ao intervalo, já voltamos com mais informações aqui no Jornal Todo Dia. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. De volta com a segunda edição do Jornal Todo Dia para falar sobre um grave acidente de trânsito. Foi registrado em Limeira, hein? As imagens você vai ver são impressionantes. Sedano. Um capotamento seguido de colisão foi registrado na tarde desta quarta-feira, dia 7 de maio, na rua José Alberto Campanini, no Jardim Roseira, em Limeira. De acordo com as informações apuradas no local, o motorista conduziu uma Mitsubishi ASX pela via no sentido centro. Quando ao passar por uma rotatória, por razões que ainda serão esclarecidas, perdeu o controle do veículo. A Mitsubishi capotou, derrubou uma árvore no canteiro central e, em seguida, atingiu um Chevrolet Onix que trafegava no sentido oposto. O condutor do Onix, um idoso de 60 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo, entrou em estado de choque e foi socorrido por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, até a Santa Casa de Limeira. Além dele, estavam no veículo um passageiro adulto e 2 adolescentes. Os menores sofreram escoriações. O outro ocupante saiu ileso do acidente. Os 2 ocupantes do Mitsubishi ASX foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros, mas não precisaram ser encaminhados até o hospital. A via precisou ser interditada. Os agentes de trânsito sinalizaram o local, orientaram os motoristas e desviaram pela rua próxima para evitar novos acidentes. A polícia militar esteve presente no local, preservando a cena para os trabalhos periciais. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Que imagens impressionantes, hein? Esse acidente registrado em Limeira. A gente sempre lembra aqui, Tome cuidado na direção do seu veículo, com relação à manutenção do carro também. Se você está cansado, com sono, se você bebeu, não dirija, porque a gente tem vários casos, de acidentes como esses
que foi registrado na cidade de Limeira. A gente fala agora sobre a prisão de um suspeito a roubos em farmácias. Muitos casos de roubos em farmácias, medicamentos de alto valor agregado são os alvos e um suspeito foi preso, como conta o repórter João Victor Viana. Após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento Muralha Digital em Americana, um homem de 19 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira, suspeito de envolvimento em roubos a farmácias na região. A acusação é de que o indivíduo teria cometido os crimes na cidade de Limeira e também na cidade de Valinhos. A ocorrência começou quando o veículo com os suspeitos passou por Americana, acionando a Guarda Municipal por meio do sistema da Muralha Digital. Durante patrulhamento, os agentes da Gama localizaram o carro, um Honda City, na Avenida da Saudade. Apesar dos sinais sonoros e luminosos emitidos pela viatura, o condutor não obedeceu à ordem de parada, dando início a uma perseguição pela rodovia Anhanguera, que seguiu até a rodovia dos Bandeirantes, em Campinas. No quilômetro 88, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um caminhão e parou no acostamento. 3 suspeitos desembarcaram e fugiram para uma área de mata próxima. Durante a fuga, um deles efetuou um disparo de arma de fogo contra os agentes, que revidaram o tiro. A Ronda Ostensiva Municipal, a Polícia Rodoviária e a Polícia Militar foram acionadas para prestar apoio à ocorrência. Foi realizado um cerco na mata para localizar os suspeitos, mas apenas um homem de 19 anos foi encontrado escondido no local e confessou ter participado do roubo a uma farmácia em Limeira, ao lado de outros 2 comparsas. Segundo o suspeito, o grupo se dirigia até a Americana com a intenção de roubar medicamentos de alto custo em um outro estabelecimento. No interior do veículo utilizado na fuga, os agentes encontraram uma réplica de pistola, medicamentos de alto valor e uma quantia em dinheiro. Além da vítima de Limeira, uma segunda vítima de roubo de uma farmácia em Valinhos também reconheceu o suspeito. A ocorrência foi encaminhada para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Parabéns à polícia, pela prisão desse suspeito a roubo em farmácias. A gente segue na área da polícia, muita coisa na polícia nesta quinta-feira. O corpo encontrado em Campinas foi identificado. Explica pra gente, Guilherme Perangeli. A Polícia Civil esclareceu um caso que despertou muita curiosidade aqui em Campinas no início desta semana, quando restos mortais de uma mulher foram encontrados amarrados com correntes em uma lagoa no Aras Albar, na região da Fazenda São Vicente. A polícia identificou a vítima, que é Cristina Galasso. Ela tinha 47 anos e a identificação se deu por meio das impressões digitais. O crime foi descoberto no último domingo, quando funcionários desse Aras sentiram um forte odor vindo da lagoa e localizaram partes de um corpo humano envoltas em correntes e uma tela de galinheiro. Os membros do corpo estavam separados em partes superiores e inferiores. A Delegacia de Homicídios da DEIC de Inter 2 foi acionada e passou a investigar o caso com apoio da perícia, do Instituto de Criminalística. E na segunda-feira, durante novas diligências no local, lá no Aras, os policiais localizaram uma caminhonete Fiat Strada com o capô e o para-brisas danificados. Ela estava escondida sob uma lona na garagem de um funcionário desse Aras. Aí vestígios de sangue também foram encontrados nesse veículo, o que levou à confissão desse funcionário. Em depoimento, ele disse que atropelou uma mulher no último dia 27 de abril na rodovia Anhanguera, aqui em Campinas, na altura do Jardim Eulina. Segundo ele, o impacto foi tão intenso que o corpo foi seccionado, ou seja, se separou. A parte de cima foi para a cabine e o restante ficou na caçamba. Ainda de acordo com a confissão, o funcionário levou o corpo até a fazenda onde ele trabalhava, comprou correntes e essa tela de galinheiro para tentar envolver os restos mortais e deixá-los submersos na lagoa. E ele fez a ocultação desse cadáver no dia 29 de abril. Nenhuma outra pessoa teria participado da ação, segundo ele, e a identificação oficial da vítima confirmou que ela vivia nas imediações do local do atropelamento, onde já havia sido registrado um chamado de emergência pelo 190 no mesmo dia do fato, no mesmo dia desse atropelamento. A Polícia Civil concluiu que houve homicídio culposo quando não há intenção de matar durante a condução do veículo, além de ocultação de cadáver. As investigações agora seguem sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios da DEIC de Campinas. De Campinas, Guilherme Perangeli para a TV Todo Dia.
Obrigado, Guilherme Pierangeli. A gente volta para Limeira, porque teve outra ocorrência policial lá, uma caminhonete que foi furtada lá em São José do Rio Preto. Ela foi recuperada na cidade de Limeira. Igor Sedano. Na manhã desta terça-feira, dia 6 de maio, o pelotão ambiental da Guarda Civil Municipal de Limeira localizou uma caminhonete Amarok, abandonada na região do bairro dos Pires, na zona rural da cidade. Durante patrulhamento de rotina, os GCMs Inspetor Jonas, Castro Silva e Santoro encontraram o veículo em aparente estado de abandono. Após a verificação dos dados, foi constatado que a Amarok havia sido furtada em janeiro deste ano na cidade de São José do Rio Preto, a 300 quilômetros de Limeira. Segundo o GCM, o veículo estava intacto e não apresentava sinais de violação. A caminhonete foi encaminhada até o 3º Distrito Policial, onde foi registrada a ocorrência e a realização da apreensão, para depois informar o proprietário da localização. A Polícia Civil dará continuidade à investigação para identificar os responsáveis pelo furto e principalmente pelo abandono do veículo. Com imagens de Wagner Morente, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Legal, Igor. Recuperação desse carro, né? Que o proprietário... Que boa notícia para o proprietário, né? Lá em Rio Preto foi o furto, a caminhonete encontrada em Limeira, a mais de 300 quilômetros de distância aí entre uma cidade e outra. A gente fala novamente sobre aquele caso da fábrica clandestina de cosméticos, que foi encontrada e fechada no bairro Antônio Zanaga. Um caso grave, né? Um crime contra a saúde humana, a saúde pública, e também tem a questão da ordem financeira. O repórter João Victor Viana traz mais detalhes, uma atualização sobre esse caso. Uma fábrica clandestina de cosméticos que funcionava em uma residência no bairro Antônio Zanaga, em Americana, foi descoberta pela Delegacia de Investigações Gerais. A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária. No local, era produzida uma variedade de produtos como shampoos, condicionadores, máscaras capilares e outros cosméticos. Todos eram comercializados ilegalmente por plataformas online como Shopee e Mercado Livre. Os investigadores receberam uma informação privilegiada que havia uma fábrica clandestina de produtos de cosméticos no bairro Zanaga, aqui em Americana. Aí foram até lá averiguar o teor da denúncia. Chegando, encontraram alguns frascos assim de plástico do lado externo e chamaram o morador. Conversaram com ele, falaram sobre o teor da denúncia. Ele falou que realmente ele fabricava e vendia alguns produtos ali. Aí, com autorização dele, ingressaram na residência e encontraram uma verdadeira fábrica ali que tinha os meios de produção. Tinha vários galões, tinha embalagens vazias, tinha rótulos, tinha todos os produtos necessários a essa fabricação. E esses produtos aí, foi perguntado sobre documentos, tudo. Ele falou que não tem registro na Anvisa, não tem autorização da Vigilância Sanitária, não tem autorização de nenhum órgão, não tem nem sequer empresa aberta. Os policiais apreenderam centenas de produtos prontos para venda, mais de 4.000 frascos vazios e cerca de 250 litros de matérias-primas utilizadas na produção dos cosméticos. Foi recolhida mais de 1 tonelada de produtos. O local também não possuía condições de higiene e segurança adequadas para a fabricação dos produtos. Foi o que constatou a Vigilância Sanitária. Diversas matérias-primas, como fragrâncias, óleos e substâncias químicas, também foram descartadas devido à falta de controle técnico. Todo o material apreendido foi encaminhado ao aterro sanitário municipal para descarte. Durante a operação, um suspeito pela compra da matéria-prima e pela produção dos cosméticos foi preso em flagrante. Ele me falou que ele já trabalhou numa empresa de cosmética, essa empresa fechou, e aí, como ele precisava manter a subsistência, ele continuou a fabricar esses produtos. E perguntei sobre farmacêutico responsável, ele falou que não tem farmacêutico responsável. Então, eu perguntei se ele copiou essa fórmula de alguém. Ele falou que não, que essa fórmula foi ele mesmo que criou. Ele criou essa fórmula através de pesquisas na internet, no YouTube, e pela experiência dele. E ele falou que vende bastante e as pessoas que compram
gostam do produto. A Vigilância Sanitária de Americana alertou que o uso desses produtos poderia causar reações adversas à saúde, como irritações na pele e dermatites graves, devido à ausência de controle das condições precárias de produção. Segundo o próprio suspeito, o conteúdo do produto não correspondia ao que estava na embalagem. A DIG seguirá investigando o caso para verificar a origem das matérias-primas, a origem também das embalagens e como eram feitas as notas fiscais dos produtos. O responsável pela produção clandestina pode pegar mais de 10 anos de prisão. Vai ser preso em flagrante, nós estamos efetuando nesse momento, e posteriormente vai ser encaminhado para a cadeia de Sumaré. Ele vai responder por crime contra as relações de consumo e também por um crime previsto no artigo 273 do Código Penal, e esse crime é bem grave, a pena é de 10 a 15 anos de cadeia. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Obrigado, João Victor Viana. Tomara que novos casos não aconteçam, né? Claro que é uma fiscalização. Aliás, deixa eu dar uma dica para você, né? Se você tem aí na sua vizinhança, na região, no seu bairro, alguma casa, algum salão, galpão que tenha um funcionamento estranho, uma movimentação estranha, registre, entre em contato com as autoridades, porque as denúncias anônimas são importantes demais para que casos assim sejam encontrados e essas fábricas sejam fechadas, porque, repito, é risco para a saúde pública. E a gente vai para o intervalo, hein? Volta daqui a pouco com mais informações aqui no Jornal Todo Dia. Até já! Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Estamos de volta com a segunda edição do Jornal Todo Dia. Diego vai voltar agora para trazer uma história. Olha que história bacana. Ele conversou com o aluno mais velho a se formar na FATEC aqui de Americana. Imperdível essa história. Conta, Diego. Benedito Aparecido Teodoro, 72 anos. Está concluindo seu trabalho de conclusão de curso em logística e será a pessoa mais velha a se graduar na FATEC de Americana. Natural de Santa Maria da Serra, no estado de São Paulo, seu Benedito também é poeta e tem um livro publicado. Hoje aposentado, Benedito conta como conheceu a FATEC. Um domingo de manhã eu liguei o computador e vi a propaganda de vestibular para logística. Até comentei com meu filho, falei, João, vou fazer, faz 40 anos que eu não estudo, mas eu vou arriscar, né? E pelo menos inglês, português eu garanto, agora o resto, que nem eu digo, aritmética vai ser um Deus nos acuda, né? E passei. Passei, o primeiro vestibular eu passei acho que em 24. Tinha 40, se eu não me engano, 24. Benê, como é chamado por seus amigos, tem facilidade em ciências exatas e idiomas, mas por outro lado, não vai tão bem com números. Ficava mais ou menos assim, eu ensinava o pessoal, depois tem espanhol também, com inglês, eles me ensinavam, ajudavam na parte da aritmética, né? Estatística foi bem também, que era coisa que eu não fazia. Eu não estudei isso antes, né? E agora, depois teve a pandemia, a gente fez aula online e agora voltei para terminar o curso. O meu TCC vai rodar em cima de sistema de melhorias num bar que eu frequento. Fatecano desde 2018, Benedito precisou pausar os estudos por um período, devido a problemas de saúde. Prestou um novo vestibular para dar continuidade e finalizar o TCC. O idoso
fala sobre como foi estudar com colegas que poderiam ser seus netos e sobre suas expectativas para o futuro. Quando eu entrei aqui, meu filho falou: pai, fica esperto, que pode rolar um bullyingzinho. Eu falei: por quê? Porque eu sou mais experiente que eles. Ele falou: você tem que ficar esperto. Mas que nada. Tudo bem? Mas de boa. Às vezes eu discutia nos grupos, sabe, que forma. Tinha uma menina e gostava de provocar ela. Não vai ser do seu jeito. Ela falava. Você tem um jeito melhor? Eu falei: nós vamos até o bar ali. Eu falava para os caras, né? Sempre era 4 e 4. Nós vamos tomar uma cerveja para clarear as ideias. Vocês podem formar o grupo seu. Então, você fazia na base da brincadeira, você leva o currículo meu com essa turma nova, experiência, compras, arquivar o material, distribuição, isso daí. É difícil ter alguém que tenha o tempo seu mas a idade, né? Ainda continua. Eu quero experiente, mas quero novo. Aí essa conta não fecha, né? Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Que história maravilhosa. Eu me deliciei com a história desse aluno. Tá vendo? Ó, não tem idade, viu? Não tem idade, não tem limite, não. Você quer realizar seus sonhos, quer estudar, quer conseguir uma graduação, não tem idade, não tem limite. O limite quem coloca é a gente na nossa cabeça, tá bom? Então não tem limite nenhum. Esquece essa história de que, tô muito velho, já passou. Não, passou nada. Basta você querer, tá? Vamos ao intervalo? Já voltamos. Até já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Hora de falar do esporte aqui no Jornal Todo Dia. Ontem, pela Libertadores da América, nós tivemos o Palmeiras. Quem para o Palmeiras, hein? Verdão 2-0 para cima do Cerro Porteño. O Flamengo empatou com o Central da Argentina pelo placar de 1-1. Pela Sul-Americana, tivemos o Vasco perdendo para o Porto Cabello da Venezuela por 4-1, enquanto o Grêmio empatou o Cruzeiro também. Resultados da noite na competição sul-americana. Voltando aqui para a nossa região para falar do Guarani. Bugre joga no próximo sábado contra o São Bernardo e recuperação é a palavra de ordem no Brinco de Ouro. O elenco do Guarani se reapresentou após a vitória sobre o Botafogo da Paraíba com um sentimento de alívio. Afinal, a vitória pelo placar de 2-1 levou o time a somar os primeiros 3 pontos no campeonato, tirando o Guarani da zona de rebaixamento da Série C. O volante Natan concedeu entrevista na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro e falou sobre a importância da vitória. Para a gente foi muito importante. No domingo a gente sabia a importância do jogo, quanto valia esse jogo para nós. Foi muito importante também para dar confiança ao grupo. Com a chegada do Marcelo também foi importante essa vitória, para que ele se sinta bem, se sinta tranquilo para entregar o trabalho dele. Assim como a gente também entregar o nosso trabalho sempre da melhor forma e em busca dessa reviravolta. O próximo compromisso do Guarani é no sábado à tarde, novamente no estádio Brinco de Ouro contra o São Bernardo. Natan fala como está sendo a preparação para esta partida. A semana já vem sendo muito boa, muito intenso.
Creio que o trabalho do Marcelo vem nos ajudando muito para que a gente continue sendo intenso e entregando o nosso melhor. Creio que o nosso jogo vai muito da semana que a gente faz, da forma que é o ambiente, da forma que a gente leva. Então, para nós está sendo muito bem já estruturada a semana para o confronto contra o São Bernardo. Antes da vitória sobre o Botafogo da Paraíba, o Guarani havia perdido os 3 primeiros jogos no campeonato. Em casa para o Maringá, fora de casa para Brusque e também para o Caxias. Segundo Natan, a vitória não representa apenas 3 pontos mais na tabela, mas um sentimento de reabilitação no campeonato. Representa muito essa vitória que a gente teve no último domingo. Ainda mais porque a gente, como você falou, a gente veio de 3 derrotas consecutivas e isso estava sendo algo ruim para nós. Ainda mais no campeonato, se colocando numa situação difícil. Então é mais como um alívio, mas pensando muito na frente já, querendo somar pontos, vencer, para que a gente realmente tire o Guarani dessa situação, porque a gente não merece estar vivendo isso. Para o jogo contra o São Bernardo no próximo sábado, o técnico Marcelo Fernandes ainda não sabe se poderá contar com Anderson Leite. Ele sentiu uma contusão na última partida, vai ser melhor avaliado. Se ele não puder jogar, Matheus Sararás terá o seu substituto. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Portanto, o Guarani jogando sábado contra o São Bernardo. O jogo da Ponte Preta é na segunda-feira contra o Ituano. Ponto final no Jornal Todo Dia, segunda edição desta quinta-feira. Obrigado pela audiência, hein? Às 18 horas tem mais informações para você. Uma ótima tarde.